Então sejam bem-vindos. Sônia, não sei se é Sônia, não sei quem é que vai dar a abertura aí, né? Sim, sou eu, pastor. Fique à vontade. Obrigada. Eu quero já agradecer a cada um, irmão, que se disponibilizou a estarem aqui nesse momento, né, para ouvirmos um pouco do que Deus tem preparado para as nossas famílias. Eu vou estar orando e logo após o pastor Rodolfo já pode estar com a palavra. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa hora, Senhor, que é uma hora única, ó Deus, agradável de estarmos aqui reunidos, Senhor, como família, como irmãos em Cristo. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala, Senhor, especificamente para cada lar aquilo que nós precisamos ouvir. Usa o pastor Rodolfo, ó Pai, abençoe a sua casa, a sua esposa, que nós possamos, Senhor, tirar proveito de tudo que for falado aqui. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Boa Rodolfo está noite, falando. irmãos. Muito obrigado, Sônia. Um abraço aí ao Luciano. Obrigada. Um abraço ao Fábio pelo convite, agradeço muito. Agradeço aí a confiança do nosso pastorzão aí, pastor Isaías. Hoje consegui vê-lo aqui um pouquinho antes e realmente é uma grande satisfação estar com os irmãos nessa noite de sábado, para a gente pensar alguns minutinhos aqui a respeito da palavra de Deus, uma palavra sobre famílias, né? A nossa origem e o nosso destino, né? Um valor e um pilar importantíssimo para a nossa vida como um todo. Eu quero antes pedir que a minha esposa esteja orando, a Camila, e logo após eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 15. A gente vai falar um pouquinho a respeito desse texto a partir dos versos 4. Te agradecemos por cada coração que está nos ouvindo e assistindo. Te pedimos, Pai, que o Senhor faça cair em solo fértil a tua boa semente, Amém. Que o Senhor faça crescer, Deus, que nós estejamos dentro do teu propósito, dentro da tua vontade, todos os dias de nossa vida. Nos ensina, Deus, como diz a Bíblia, a contar os nossos dias para que a gente alcance corações sábios, Pai, diante de ti. É isso que te pedimos, esteja conosco, Espírito Santo, esteja dentro de cada palavra que for ministrada pelo pastor Rodolfo, esteja no lar de cada família aqui, no coração de cada pessoa, Deus ministrando e fazendo a tua boa obra. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Meus queridos, essa noite eu queria conversar com vocês um pouquinho, essa noite de sábado aí, alguns, de repente, preparando ainda para dar um passeio, né? Segunda-feira, feriado, um pouquinho mais esticado aí o descanso desse final de semana. E a gente vive uma rotina de segunda a quinta, segunda a sexta, e normalmente para alguns, quando entra sexta-feira, a rotina começa a mudar, começa a se pensar nos planos familiares, né? Eu queria que você pensasse um pouquinho nesse momento, te convidar a refletir como está a sua família, como está o seu lar, a sua casa nesse momento. Nessa noite, baseado nesse texto, eu queria que você pensasse um pouquinho na questão da aceitação dentro do seu lar e dentro da sua família. Porque talvez o problema maior que nós temos visto hoje como crises é a questão da rejeição. A rejeição é um problema que tem feito muitas consequências dentro dos lares dos casais, dentro da família como um todo. Talvez você, se tiver oportunidade nesse final de semana, assista um filme chamado Amor Sem Escala. Vou dizer que ele tem cena de nudez, então talvez em algum momento, se tiver com criança, não é interessante assistir, mas ele faz uma reflexão sobre uma pessoa que está fugindo do relacionamento. Mas uma coisa que eu achei interessante nesse filme, se a gente parar para pensar, é a respeito de que como a gente vive problemas de rejeição na nossa vida, e não são os nãos que nós tomamos fora de casa que nos desnorteia. Porque no filme apresenta, numa parte, uma pessoa que se suicida por uma demissão.
Mas será que uma demissão é motivo suficiente para alguém chegar ao ponto de atentar contra a sua própria vida? Será que são os nãos que a gente toma, os limites dados nos vários grupos sociais que a gente frequenta, que realmente deixa a nossa vida em fora de equilíbrio? Será que isso se envolve com relação à escola, com relação aos amigos, com relação ao trabalho? Eu quero dizer para você nessa noite, é justamente a falta de aceitação, a vivência de rejeição dentro de casa que mexe com a nossa estrutura, com as nossas bases emocionais e diz se a gente tem forro para poder lidar com os nãos que a vida vem trazendo do lado de fora. Por isso, eu queria falar com você nessa noite da aceitação como uma chave, como uma chave que vence a rejeição nas nossas vidas, assim como Deus planejou. Quando você lê esse texto de Romanos, capítulo 15, verso 4, se você tiver a sua Bíblia, eu vou pedir para você acompanhar comigo. Diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso para o nosso ensino, vou pegar aqui a versão da NVI, vai ficar um pouquinho mais, vai trazer um pouco mais de clareza para a gente. Diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede esperança e ânimo a vocês, um espírito de unidade, segundo a Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ao conselho, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Interessante, meus queridos, que esse texto ele começa com um problema dentro da igreja, onde havia irmãos que se consideravam mais fortes com aqueles que são considerados mais fracos. Havia um problema de união entre eles, isso dentro da igreja. E a recomendação de Paulo, desde o primeiro versículo, é que vocês que são mais fortes, talvez você que se julga mais forte, mais maduro, mais preparado, e olha para aqueles que não são tão experientes na fé, que dão um pouco mais de dificuldade para entender algumas coisas, mentorie eles, apoie eles. Você que é mais fraco, que às vezes julga o outro, porque ele está em uma posição com mais tempo que você, se una a ele. O conselho de Paulo para a igreja é que ela vivesse esse nível de aceitação uns com os outros, para que possamos ser esses crentes em Jesus Cristo mais maduros, mais convictos da nossa missão. E quando a gente fala da questão do lar, a gente vê hoje inúmeras crises de identidade, crises de capacidade, de merecimento, frustrações, por realmente a gente viver rejeição dentro da nossa casa, viver rejeição dentro do nosso lar. Tem uma música fantástica dos Titãs, que ela fala assim: o acaso vai me proteger enquanto eu viver distraído. Eu acho fantástico dessa música, que ela se chama Epitáfio, que é uma reflexão de alguém como se tivesse morrido. E ele fala: eu devia. E uma das frases é: eu devia ter aceitado as pessoas assim como elas são. Cada um sabe a alegria ou a dor que traz no coração. Então, a sociedade clama isso. Dentro da igreja é oportuno demais viver isso. Dentro do trabalho, cada vez mais é mais difícil de achar, mas com toda certeza Deus tem nos levantado como família para que a gente possa marcar os nossos com a marca do amor e da aceitação. Em primeiro lugar, eu vejo nesse texto aqui no verso 4, o convite de Deus é que a gente possa aceitar uns aos outros, assim como Ele nos aceitou. Ele nos aceitou. Vou dizer que essa talvez é a lição do modo.
Ou seja, porque às vezes não vivemos o melhor de Deus, porque às vezes, ao invés de vivermos união e corações unidos, como o texto diz, a gente vive isolamento, ao invés de viver um só coração, a gente vive divisão. A gente não consegue viver esse tempo de bênção, essa paz dentro do nosso lar, como a gente tanto anseia e tanto busca. Em primeiro lugar, o texto nos orienta: aceite uns aos outros, não como o outro te aceita. Porque há uma lei hoje na sociedade assim: faça pela pessoa como você, ela faz você pela pessoa como ela faz contigo, né? Não. A base é outra. Aceite no parâmetro bíblico, assim como o Senhor te aceitou. Ele te aceitou. Diz a palavra que nós éramos pecadores distantes, antes estávamos separados de Deus em nossos próprios delitos, mas Ele é aquele que nos buscou, Ele é aquele que nos convidou, Ele é aquele que nos entregou a vida do seu próprio Filho, para que nós possamos hoje viver perdão, vivermos nele essa adoção e viver uma nova vida com ele. Talvez a gente não perceba isso, meu querido irmão, mas na minha vida, na sua vida, a gente precisa de entender que na palavra nós éramos forasteiros, mas o Senhor nos chamou para ser família dele pela fé. Nos fez como seus filhos, para que a gente pudesse entender como ele nos aceitou. Ele nos aceitou como a sua família. Ele te formou no ventre da sua mãe. Ele teceu os seus órgãos. Ele te fez com as suas qualidades, com os seus defeitos. Ele fez você do jeito como você é. E ainda assim, ele te convidou, ele te amou, ele te salvou, ele te justificou, ele te elegeu, ele vai te glorificar naquele grande dia. Ou seja, se Deus nos aceita dessa forma, como nós não poderemos aceitar nessa noite aqueles que ele nos dá como família, como lá. Como você, mulher, vai poder dizer: eu não aceito meu marido, marido dizer: eu não aceito a minha esposa, eu não aceito os meus filhos. Como a gente não pode dizer que não vamos aceitar se primeiro fomos convocados por Deus quando estávamos distantes dele, rebelde contra o seu amor e ao seu chamado, e ele nos convocou, ele nos aceitou. Talvez hoje a gente não consiga viver esse equilíbrio financeiro, espiritual, profissional, por raízes de rejeição. Eu estou para gravar com a Camila uma série para a gente compartilhar no Instagram, um livro da Joyce Meyer, Raiz de Rejeição, para a gente entender o que a rejeição traz como chip na nossa mente, como crenças, e nos faz a gente se sabotar, nos faz a gente andar com um sentimento de fracasso, de frustração, nos faz ser o primeiro a desacreditar daquilo que é o melhor de Deus para as nossas vidas. Eu quero te convidar nessa noite, primeiro, a entender que você já foi amado em primeiro lugar pelo Senhor, e recebendo esse amor daquele que foi na cruz, que disse: eu sofri naquela cruz, para que o ciclo do sofrimento um dia extinguisse por completo na sua vida, e para que você fosse meu e ninguém pudesse te arrebatar das minhas mãos, entendendo que você foi aceito, foi escolhido, foi adotado pelo Senhor, você possa, a partir daí, entregar esse amor e essa aceitação por onde você passar. Mas, segundo, em primeiro lugar, eu preciso aceitar como Deus me aceita. Em segundo, eu preciso entender que eu não tenho capacidade de amar como Deus me ama. E o que eu vou fazer se eu não consigo amar da mesma maneira que Deus me ama? Verso 5 diz assim: busque a Deus. Ora, o Deus da paciência e da coragem vos conceda o mesmo sentir um para
com os outros, segundo Cristo Jesus. Peça a Deus que Ele te capacita. Ele é capaz de te dar paciência e coragem. Ele é capaz de te dar força. Talvez você olhe para a pessoa que está perto de você e você fala, pastor, você não entende a minha realidade. Ela não muda, ele não muda. Ou então está muito difícil, algumas coisas estão difíceis de acreditar que podem ser diferentes. Peça a Deus, busque a Deus, chame a Deus. Nós, quando somos adolescentes, a gente morre de medo de ser rejeitado naquela festinha. Talvez você teve um receio quando você for chamar para sair essa que é a sua esposa hoje, esse que é o seu marido. Ou naquele grande dia, talvez você ouviu aquela frase que todos nós ouvimos, que fulano, você aceita o seu marido, você aceita. Fulana, você aceita a sua esposa? Você aceita? E a gente disse sim. Mas com o passar do tempo, algumas coisas vão trabalhando e a gente vai perdendo a coragem, o ânimo, a paciência. E é difícil ter paciência. Na pandemia, meu Deus, mais próximo em casa, vivendo às vezes projetos, vivendo terminações em projetos, vivendo situações de frustração. Às vezes em casa eu vejo que a minha esposa precisa ter uma paciência, está tudo posto, a mesa está posta, ela, minha sogra, prepararam, aí de repente eu estou no telefone na hora de almoçar, e estou lá falando com uma pessoa. E aí, não poucas vezes, uma ou outra já teve que me chamar, vamos almoçar, porque às vezes é um paciente, às vezes é uma ovelha, às vezes é um amigo. É preciso ter, às vezes, essa paciência, essa coragem. Às vezes você está com seu filho adolescente que fica no quarto o dia todo naquele celular, o dia todo falando no celular e com vários amigos. É uma fase difícil, mas paciência e coragem. Assim como o Senhor falou para Josué, ser forte e corajoso, não temas, tem de bom ânimo. E o Senhor o honrou e ele terminou a sua trajetória falando, eu e minha casa servimos ao Senhor. É Ele que te dá toda a capacidade nesse dia para poder ter paciência dentro da sua casa, do seu lar. Eu me lembro quando a minha sobrinha era pequenininha, ela tem um gênio parecido com o meu irmão. Meu irmão é muito agitado. E ela era muito agitada. Eu ia pegar ela chorava, ela não ficava comigo de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, vai ser muito difícil conquistar essa menina. Que dificuldade vai ser. Mas é preciso, nessa trajetória, pedir capacidade ao Senhor. Como uma pessoa que sonhou com um casamento 70 anos na vida, está solteira e ainda tem alegria, Deus capacita. Como uma pessoa vive num relacionamento e às vezes não tem, Deus capacita. Eu sei que para a gente, humanamente pensando, é muito difícil, mas eu quero te falar hoje de um Deus vivo e fiel, que tem projeto para a tua família e quer te encher de capacidade para poder viver uma outra realidade. Mas o segredo começa na aceitação, meu amor. Então, se em primeiro lugar ele nos convida a amar como ele amou, e segundo, a ter coragem e paciência, em terceiro, para a gente terminar aqui, o efeito dessa aceitação é a esperança que renasce. Quando a gente vive a aceitação, quando a gente vive essa coragem, esse ânimo, a gente pode construir um futuro melhor. Talvez hoje alguém está aí num ciclo de isolamento dentro do seu lar. Abrace, se você pode. Beijo. Dê uma palavra. Ore junto. Quebre esse ciclo de frustração, de solidão, porque a esperança vai renascer e um futuro melhor pode acontecer. Mas comece pedindo a Deus que seja através dessa aceitação
desse amor que vem dele, que me faz ver o outro da personalidade que ele tem. Assim, a gente vê quem ele é em Deus, a gente vê quem ele é na nossa vida. E a despeito de não ter toda a performance ou toda a perfeição que falam que é preciso ter, eu amo ele do jeito que é. Eu a amo do jeito que ela é. Eu gosto do meu filho, apesar dos pesares, e vice-versa. Não sei se você já viveu transições na sua vida. Eu fecho aqui em 5 minutos e a gente ora. Vou falar transições agora, por exemplo, com amigos. Eu já compartilhei com alguns irmãos que a minha mãe faleceu quando eu tinha 11 anos, não conheci. Meu pai morava aí, próximo de vocês, em Realengo. E várias mudanças aconteceram. Eu tive que me mudar para Nova Iguaçu. Mas uma coisa eu consegui ter estável na minha vida, que eram os amigos. Eu consegui seguir no mesmo colégio por mais 2 anos. E era na FATEC, tinha conseguido passar. E o que tinha me sobrado eram os amigos. Os amigos, para mim, eram parte importante de uma fase da minha vida que eu não queria que morresse. E eu me lembro que, quando eu entrei no ensino médio, eu fui fazer um técnico lá em Nova Iguaçu, tinha que me transferir, cada um foi para um canto do Rio de Janeiro. Eu confesso para vocês que eu não queria de jeito nenhum. Eu faltei, eu fiquei em casa, eu não queria ir para o colégio. Eu digo para vocês que assisti a aula no final, na última cadeira, nos dias que eu ia. Conclusão, irmãos, foi ali que eu conheci o Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente na minha vida. Porque quando eu cheguei lá, aos 13 e 14 anos, tinha um grupo de adolescentes que oravam e me chamavam, e eu não queria. E ali, vivendo aquelas dores das perdas que sofri, mas eles me insistiram comigo, eles pagaram um preço pela minha vida. E ali no colégio, aos 14 anos, através daquelas pessoas, eu conheci a Cristo, tive a minha experiência com Deus, e se hoje eu sou pastor, é porque eu vivi aquela transição na minha vida. Esses amigos, quase 20 anos se passaram, continuam amigos hoje. Talvez a gente viva a realidade, esteja vivendo de filhos saindo dos lares, de casa. Alguns que já saíram nem voltam mais, nem se aproximam mais, porque hoje é necessário a gente viver aceitação uns com os outros. Viver esse amor, viver esse carinho que nos constrange, para que possamos marcar e viver esses laços, para que quando a vida nos imponha essas transições, o elo seja muito mais forte e único. Eu quero dizer para você que é projeto de Deus a vida em família. Quero dizer para você que no seu lar é o lugar onde Deus quer que seja alvo dos milagres dele, da ação dele. Ele quer te abençoar, mas que o teu coração hoje esteja aberto, assim como ele naquela cruz morreu e ressuscitou, e o poder da ressurreição fez com que ele dissesse para a gente que nada mais vai nos separar do seu amor, que nós somos dele, propriedade dele, família dele, filhos dele, e há um intercessor 24 horas no céu pela minha vida e pela tua família, pela tua casa. Assim como ele nos aceitou, nos acolheu, nos adotou, nos ama, que você possa também semear isso na vida dos mais próximos seus. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, a falar com Deus, comigo. Senhor Deus, eu quero nesta hora colocar os nossos lares, nossas famílias diante de Ti. Ó Pai de amor, de misericórdia, o Senhor sabe quão difícil tem sido, Senhor, as nossas rotinas, tanta correria, Senhor, tanto estresse. Ó Pai, às vezes nessa pandemia, notícias tão difíceis de morte, perda de emprego, Senhor, vivendo, ó Pai, tantas surpresas, às vezes até desagradáveis, e às vezes, Senhor, a insegurança, o medo, o abandono vem ao nosso coração, mas nós queremos te suplicar, ó Pai,
que o amor que foi manifesto naquela cruz, na ressurreição, que esse amor, ó Pai, permeie a nossa vida e que nós possamos, Senhor, aceitar, acolher, amar, servir, Senhor, aqueles que o Senhor colocou na nossa casa, na nossa família. Eu te peço, ó Deus, nos dá força, nos dá paciência, renova os nossos ânimos. Ó Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que tu possas, Senhor, fazer do nosso lar o lugar onde o Senhor se manifesta, onde há uma dimensão do sagrado. Senhor, eu quero pedir, ó Pai, que toda ferida de rejeição, ó Pai, ela possa ser, ó Deus, cicatrizada, curada pelo teu perdão, ó Pai. E que pelo teu perdão nós possamos perdoar uns aos outros, que pelo teu perdão possamos vencer as críticas uns aos outros, que pelo teu perdão possamos vencer, ó Pai, a vingança contra uns aos outros, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, viver, ó Senhor, esse amor que vem de Ti, que vem do alto, que vem dos laços familiares, Senhor, que vem, ó Pai, da vida compartilhada, da história dividida, Senhor, que vem, Senhor, dos planos que nasceu do Teu coração. Eu quero te suplicar, ó Pai, dá-nos paciência, às vezes é difícil, Senhor. Às vezes, Senhor, nos sentimos fracassados. Pai, que no lar seja o lugar onde nós vivemos mais o perdão, o tentar mais uma vez, o tentar 1001, Senhor, o dar mais uma chance, para que, ó Pai, nós possamos realmente não ser famílias perfeitas, porque não é isso que o Senhor quer, mas para que sejamos famílias saudáveis, e como famílias saudáveis, Senhor, multiplicarmos a Tua graça no meio dessa sociedade, Senhor. É o que te pedimos, ó Deus, enche o nosso coração, ó Pai, com a força que vem do alto, que vem de Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aos irmãos por a gente poder estar aqui reunidos e que o Espírito de Deus esteja falando mais profundamente aos nossos corações, né, através da sua palavra. Amém. Eu queria só fazer uma pergunta, pastor Rodolfo, que o senhor falou lá no início que a rejeição sofrida na nossa vida no passado pode trazer problemas para a nossa vida hoje. O senhor pode dar um exemplo disso para a gente? Uma rejeição vivida no passado, raízes de rejeição, por exemplo, a gente vê hoje, principalmente na sociedade, como pessoas que nada está bom, pessoas que estão extremamente aceleradas, pessoas que fogem. Eu vou falar para vocês um exemplo de uma... Oi? Posso dar um exemplo? Pode. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma criança, ela não consegue ter o discernimento que a gente, adulto, tem, né? Então, exemplo, pais que querem dar condições aos filhos, mas, em consequência disso, eles ficam muito tempo sozinhos, dentro de casa. Mais velhos, isso pode criar alguma coisa no coração, já adulto, jovem, de querer chamar atenção, de querer estar inserido em algum lugar, estar aceito por alguém, por algum grupo, porque na infância, de certa forma, ela entendeu que ela não estava inserida ali, naquele contexto. Né? Isso é um exemplo que não é uma coisa que a gente pensa sobre, mas que a criança sente, entendeu? É lógico que isso é nível de percepção. Não quer dizer que a intenção dos pais é passar isso, mas pode haver esse nível de assimilação, né? Você vê no casamento a nível de competição, você vê no relacionamento de pai e filhos, normalmente não volta para a casa dos pais depois que casa, de visitar. É muito comum. A gente vê questões de ansiedade na hora em que vai passar um concurso público ou, assim, vai tentar fazer um processo seletivo de uma empresa, aquela ansiedade normal que a gente sente, mas a pessoa paralisar, porque fraturas emocionais lá atrás, que vêm de rejeições dentro do lar. E isso mexe com a nossa identidade. Mas eu quero dizer para você, nessa noite aqui, a palavra diz que Deus, Ele é o eu sou.
Por que diz que ele é o sou? Porque está dizendo assim, tudo que eu não sou, Deus é. E ele é capaz de me fazer ser. Então, aquilo que eu não sou nesse momento, Deus é. E ele está trabalhando na nossa vida para que a gente possa suprir isso nas nossas famílias e suprir na história daqueles que ele confia nas nossas mãos. Então, Amém. esse Deus que é, ele está fazendo uma grande obra em você e através de você. Creia nisso. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Rodolfo. Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu gostaria, sim, de falar alguma coisa. Sim. Gostaria de agradecer a presença do pastor. Foi muito proveitoso, muito grata a Deus. Falou grandemente aos nossos corações, né? A palavra do Senhor não voltou vazia, pelo contrário, Amém. é um motivo de muita alegria eu ter participado. Estou muito feliz com o acolhimento dos irmãos. E a palavra foi muito especial, pastor. Acrescentou muito em minha família, acrescentou muito em meu coração. Foi a palavra do Senhor mesmo. Então, era isso que eu queria dizer. Agradecer ao Senhor, Deus, pela oportunidade e falar para o pastor que foi muito proveitoso. Sim, Deus falou grandemente. Fernanda, obrigado pelas palavras de carinho. Fábio, obrigado, meu irmão, pelo convite aí. Sônia, todos os irmãos que estão sábado, 8h50 da noite aí com a gente, meditando um pouquinho na palavra de Deus. As pessoas estão agradecendo no chat também. As pessoas estão agradecendo no chat. É uma satisfação muito grande estar com os irmãos e creio que a gente sai muito abençoado por estarmos juntos nesse propósito aqui. Nós vamos estar orando aí com a irmã Solange e desde já quero deixar um grande abraço e as nossas orações pelos irmãos. Amém. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado a Deus por estar falando contigo, Senhor. Obrigado a Deus porque podemos, Senhor, numa noite de sábado, ó Deus, reunirmos, ó Deus, com irmãos, Senhor. Às vezes estamos só em nossas casas, ó Deus, mas outros com seus familiares, ó Deus. Mas independente, Senhor, estamos ouvindo de Ti, Senhor, que possamos colocar em prática em nossas vidas a Tua palavra, ó Deus. Deixar, Senhor, o Teu agir em nossas vidas, ó Deus. Abrir nossos corações, Senhor. Aprendermos mais de Ti, ó Deus, amar, cuidar de nossa família, ó Deus. Que Tu, Senhor, esteja nos capacitando, nos usando, ó Deus. Usando, Senhor, a vida, ó Deus, dos irmãos, assim também como o pastor Rodolfo e sua família, Senhor. Derrama a bênção dos altos céus, Senhor. Cada dia usando os seus servos, ó Deus. Abençoa o seu lar, Senhor. Que cada vez mais, Senhor, ele possa ser usado por Ti a levar palavras às famílias, às igrejas, Senhor, às pessoas que não Te conhecem ainda, ó Deus, que Tu esteja, Senhor, sendo com os líderes, ó Deus, pastor Isaías também, que não pôde estar, ó Deus, vá, Senhor, ao encontro de cada um hoje que não pôde estar ouvindo de Ti, Senhor, as famílias, abençoando, Senhor, as famílias, ó Deus, que Tu possa firmá-las, ó Deus, nos Teus caminhos, ó Deus, nos Teus ensinamentos, ó Deus. Usa as nossas vidas, abençoa, Senhor, as igrejas, ó Deus, espalhadas pela face da terra, que possamos ouvir, pregar e falar de Ti cada dia mais. Nos dê uma noite de paz abençoada, ó Deus. Obrigada pela palavra do Teu servo em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém.